Olá, como é que vocês estão? Voltando aqui no canal News aí para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre uma treta que aconteceu entre fãs de um jogo. Para mim, considero uma hipocrisia, tudo que há de ruim nesse mundo. É, eu vou explicar um pouco mais falando sobre a notícia do vídeo, então fica ligado aí que hoje a gente vai falar sobre League of Legends, uma garota hipócrita e dinheiro. Se você gosta desse tipo de assunto, você vê o vídeo todinho, avalia, deixa seu like, compartilha para alguém que você acha que também vai gostar, para algum jogador de LoL. Esse vídeo tem que ser compartilhado para algum jogador de LoL, para ele estar ciente dessa treta que vem acontecendo. E é isso. Vamos começar esse vídeo. Ó, se não tá inscrito, se inscreve no canal, por favor. A gente tá com a meta de 100 inscritos. E então bora pro vídeo começar sem enrolação. O que aconteceu foi que nessas últimas semanas, mais precisamente neste final do mês passado, nós tivemos no jogo, eu jogo League of Legends, eu tenho a plena certeza disso. Nós tivemos no jogo o lançamento de um novo personagem para ser usado, que era a Seraphine. A Seraphine, ela foi pela empresa que é a Riot Games, foi usada para fazer uma propaganda gigante em cima da volta de um grupo musical. Sabe como é que é a empresa? Adora ganhar dinheiro. Não tem Free Fire que faz aqueles videoclipes? Então, o LoL também faz. E aí, nesses videoclipes tem um que é até um grupo, que é o KDA. E é um grupo como se fosse um grupo de K-pop, onde eles pegam personagens é, femininas, pegam garotas do mundo do League of Legends e transformam em um grupo de K-pop, de garotas K-pop. E a Seraphine, ela basicamente ela ia ser a nova do grupo e ao mesmo tempo uma nova personagem no jogo. Então ela acabou criando uma fama gigante porque é, esses esse grupo, esses videoclipes da Riot são muito mais famosos que o próprio jogo. Então as pessoas que existem praticamente dois universos separados, que tem as pessoas que veem videoclipes e as pessoas que jogam e veem. Então para você ter noção de como esses videoclipes do League of Legends são muito famosos. E acabou que a Seraphine acabou ganhando muita fama, até que surgiu uma garota aí numa entrevista para um jornal The Medium, né? A garota se chama Stephanie. Ela já julga que o nome dela foi copiada. Ó, já diz o que vai acontecer. Ela julgou e processou a Riot por plágio, dizendo que a Riot se baseou nela para fazer a personagem Seraphine. Eu vou deixar umas fotos que ela disse ser comparação aí na tela. Que ela disse ser comparação com ela e com a Seraphine, que é a personagem. Inclusive, a Seraphine, ela foi nesse grupo aí de K-pop, ela surgiu como se fosse uma pessoa real. Não tem tipo esses personagens virtuais que vivem no mundo real, como a Luda Magazine Luiza e o Baianinho do Casas Bahia. Tem todos esses personagens que a gente sabe que eles não são reais, mas eles vivem no mundo real. Eles postam no YouTube, eles postam nas redes sociais, eles falam com a gente. Então, a Seraphine, ela foi feita desse mesmo jeito. Ela tinha o Twitter dela, tinha o Instagram dela, postava fotos, conversava com a gente, abria lives, postava as músicas dela porque ela é uma cantora, por ela estar num grupo de K-pop, né? Aí a, acabou que ela ganhou criando uma grande fama por causa disso. E a Stephanie acabou processando a Riot, dizendo que era uma cópia dela, que as fotos que ela postava eram as mesmas dela. E até o gato, eles tinham gatos e tal. E acabou criando um grande furdúncio que eu vou explicar toda a situação agora. A Stephanie, essa Stephanie que processou a Riot, ela disse que ela tem certeza disso porque que basicamente no jornal que ela estava do Medium, ela fala o seguinte:
Ela fala que eu vou deixar também no link da descrição as matérias para você acompanhar tudinho, se eu não falei tudo correto, coisa assim. É, ela fala que ela começou ano passado a namorar um garoto, um cara que trabalhava na Riot, trabalhava no escritório da Riot, e eles conversavam muito sobre o trabalho dele, que já que ele trabalhava na Riot, ele trabalhava no League of Legends, né? Aí eles conversavam muito. Inclusive a Stephanie, ela joga League of Legends, ela conhece esse meio. Ela não é alguma pessoa que não sabe de nada, não. Ela conhece e tal, eles falavam sobre personagens preferidos, falavam sobre projetos. Ele até dava um spoiler sobre algo que ia acontecer pra ela. E diz ela que ele convidou ela para um trabalho envolvendo um grupo de K-pop que ia sair no final desse ano, como saiu o KDA este final de ano. Saiu a volta do grupo de K-pop com várias músicas e tal. Aí ela disse que chamaram ela para fazer um projeto que ela não explicou qual projeto era, só disse que chamaram ela e que deu tudo certo o trabalho, eles fizeram o trabalho tudo certo e diz que depois o cara emoldurou até um trabalho ou uma foto do trabalho no escritório da Riot lá, sem pedir a permissão dela. E diz ela que eles terminaram, porque estava indo muito rápido e ela não queria. Aí depois de um tempo eles terminaram. E ainda ela tem print das conversas com ele, o que prova que realmente eram verdades. Era verdade isso, ela tem print, ela mostrou para a Riot confirmou. Os prints eram verdadeiros e o Rioter, a pessoa que trabalhava na Riot, que se chamava John, também trabalhava lá, então foi tudo confirmado. Mas é só a questão deles conversarem, mas a questão dela ter ido trabalhar lá, nada disso foi confirmado. Dela ido ter trabalhar lá e ele ter botado algo sobre uma moldura dela no escritório. E ainda ela fala coisas que iam acontecer esse ano. Só que a questão é que ela fala no jornal que ela tá falando, ela não falou isso ano passado, ela falou isso esse ano depois que tudo aconteceu. Ela fala que ele chamou ela para fazer vários projetos e ela vai falando coisas que aconteceram esse ano. Só que não ganha credibilidade nenhuma, já que já aconteceram. Então ela podia facilmente ter inventado isso. Mas é outros 500, né? O perfil da Serafine, ele surgiu em junho desse ano, quando ela começou a falar, quando ela começou a surgir falando que, eu gosto de League of Legends, vocês já jogaram, não sei o que, fazendo propaganda do jogo, falando que é uma cantora, que queria muito entrar num grupo de música, falando que adorava o grupo não sei das quantas, que era o grupo de K-pop do League of Legends. Aí ela foi surgindo, a Serafine com o Twitter, com o Instagram, em junho. E a garota só foi se pronunciar em setembro, quando a gente já tinha descoberto que ela seria uma personagem, que ela era uma personagem do League of Legends. Até lá era um mistério se ela era ou não. A Riot nunca revelava, o LoL também, eles nunca revelavam se eles tinham envolvimento com a Serafine. Mas quando eles revelaram, é que essa garota vem e me aparece aí, falando essas baboseiras. Não que eu não acredite nela, mas eu tenho muitas dúvidas. As fotos, ela pode muito bem ter até uma inspiração em fotos e modelos assim, porque isso já aconteceu no League of Legends. Os personagens já foram inspirados em modelos da vida real, já ganharam o processo, eles já aprenderam com isso e não vão repetir de novo. Porém, eu julgo que ser bem parecido essas fotos sim, mesmo que não tenha muita relação. Porém, a Riot se pronunciou, obviamente, né? Ela se pronunciou porque eles estavam sendo processados. Se não se pronunciassem, aí ia fuder pro balacobaco deles. Ela se pronunciou, mas antes essa Stephanie que julga ser baseada na Serafine, ela diz o porquê ela processou a Riot. Eu vou deixar aí na imagem uma fala dela que ela fala pro jornal do Medium e basicamente ela fala o que vai deixar aí na tela. Ela fala o seguinte para quem tem preguiça de ler. Eu vou ler. Esta não é uma briga pessoal. É uma questão e sim
com um cara que ela namorou, e sim uma questão institucional. Se ela é realmente baseada em mim, a Riot está se apropriando inadequadamente de minha imagem, isso é uma droga. Mas em um nível maior, a Riot está lucrando em cima de toda pessoa que se sente algo pela personagem, conscientemente ou não, porque ela é uma pessoa. Toda essa ideia é nojenta pra mim, não só porque ela aparece comigo, mas também porque eu sou uma pessoa que consome e ama jogos. Quando o hype de algo é orgânico, isso é uma coisa. A Nintendo não está explorando quando eu retuito seus anúncios e o quanto amo The Legend of Zelda. Mas quando a Riot cria um personagem que parece, canta e tuita como uma pessoa, eles sabem que estão criando alguém que não existe, de uma maneira que intencionalmente tira vantagem do jeito como humanos se relacionam biológica e emocionalmente. E eles estão ganhando toneladas de dinheiro com isso. Essa foi basicamente a resposta da Stephanie para querer processar a Riot. E obviamente a Riot nega as acusações, ela fez uma pesquisa ampla, mas basicamente, eu só falando da minha opinião, essa garota, ela quer ganhar dinheiro em cima disso. Ela é uma fã, tipo, eu não tô falando que a hipocrisia é pura dela, mas quando você é inspirado em algo que você ama, você não fica processando, sugando pra ganhar dinheiro. Quem se lembra do vídeo da Poké Princess? Da Poké Princess, eu vou deixar aqui no cardzinho. Da fã de Pokémon que a Pokémon processou. Porque ela era fã de Pokémon praticamente. A garota, ela fazia tudo pra Pokémon. Ela praticamente fazia propaganda sem ganhar dinheiro pra Pokémon. E a Pokémon processou ela por causa disso. Mas também ela vendia produtos com a marca da Pokémon. Isso daí era errado. Mas ela ama Pokémon e ela, tipo, mesmo com o processo, ela ainda vai continuar gostando. Ela entendeu o processo. Não foi algo que foi injusto. Ela entendeu o processo e tudo. E se ela fosse agora inspirada para fazer um personagem do mundo do Pokémon, ela ia se sentir grata, ela ia se sentir adorada, ela não ia ficar falando que isso é nojento, que a empresa está se apropriando dela e que eles estão querendo lucrar em cima de pessoas da vida real e por isso vou processar você. Então, para isso daí é um fã hipócrita. É um fã hipócrita. Hipócrita. E tudo que ela falou não tem base em nada, não tem um forte debate a se discutir. Além das provas de que o cara era da Riot, porque a Riot confirmou, e que ele falava com ela, namoravam virtualmente mesmo, como ela diz, as coisas que ela fala, todas já aconteceram. Ela falou isso em setembro, outubro, que ela começou a vazar isso. Sendo que aconteceram isso desde o começo do ano. Tudo que ela falou já aconteceu. Então ela não falou nada que ainda não aconteceu. Ela não falou algo que vai acontecer em dezembro, tipo um próximo evento ou alguma coisa. Ela falou tudo que aconteceu até agora. Então não tem tudo isso que ela falou não tem base em nada praticamente. E isso daí só vê como é que é o fã hipócrita. Óbvio que se você não fosse fã, você ia ficar chateado. Porque você não tá ganhando nenhum dinheiro, né, com isso. Eles estão usando você e você não tá ganhando dinheiro. Porém, vê agora o que a Riot disse. A Riot ela nega, ela simplesmente diz que que a Seraphine não foi inspirada em nenhum personagem da vida real. E isso vai ser meio que quebrado pela Riot daqui a pouco. Mas eu vou falar agora, vou deixar na tela o que a Riot, qual é a resposta da Riot no Twitter, e vou traduzir o tweet lá do pessoal, um dos caras que trabalha lá, que é o Tim Rizzle. Eu vou deixar o Twitter dele aí e a imagem que ele manda com o pronunciamento dele e da Riot, e vou traduzir para vocês, ok? Fala o seguinte: Seraphine foi criada de forma independente pela Riot Games. O funcionário ao qual ela se refere deixou a Riot há mais de um ano e ocupava uma posição que não tinha nenhum envolvimento com qualquer processo criativo de design. Levamos reivindicações de apropriação indébita muito a sério e investigamos alegações de Stephanie após receber a carta de demanda do advogado dela no mês passado.
Confirmamos que a alegação não possui mérito e convidamos o advogado para discutir mais detalhes. Ainda estamos esperando por uma resposta. Pra você ver, a Riot diz que esse Rioter aí que trabalhava, que falava com ela, foi demitido há muito tempo. Ele não tinha nenhum envolvimento com a parte do design. Se a pessoa trabalha em outro ramo, não tem como ela ficar dando pitaco na parte do design, tipo, cada um trabalha no seu. Ninguém vai, o cara lá não vai ficar. Pode ser que ele tenha um amigo lá no design que ouviria, ou o chefe do design, que é o que diz que isso vai ser isso vai ser aquilo, deve ser amigo dele, mas como a própria Riot disse, ele não tinha nenhum envolvimento, ele é uma pessoa que não tinha mérito algum dentro da empresa, então ele não tinha nem como colar, botar aquele quadro que ele falou no escritório, porque só se for um escritório minúsculozinho dele, né? Porque o escritório principal da Riot ele nunca poderia. Então o cara era um belo de um mentiroso. Ou ele estava mentindo ela, ou a Riot está mentindo. Porque a Riot diz, o Tim Rizzo, ele diz no comentário dele do Twitter, que ela não foi inspirada em nenhuma pessoa da vida real. Porém, isso vai ser quebrado com outro Riot, que é o Devon Shidu, eu não sei como é que fala o nome dele não, Shidu, onde ele fala, no dia 29 de outubro, quando a Seraphine foi praticamente revelada, porque ela foi lançada no dia 30, 31, por aí. Ela foi lançada no dia 26. Ela foi lançada nessa semana aí de outubro, no jogo. Aí ele fala o seguinte, eu vou deixar o post dele e vou traduzir de novo. Seraphine é uma estrela que faz com que todos ao seu redor brilhem um pouco mais. Isso foi muito fácil para mim capturar em sua jogabilidade, já que eu consigo brilhar mais por estar perto da Riot Whiskies todo dia. Obrigado à minha pessoa favorita do mundo pela inspiração. Então basicamente o Givon, ele diz que a Seraphine foi inspirada numa garota que trabalha na Riot, que era Whiskies, que é a esposa dele. Então, e ainda por cima, um dia antes, nesses mesmos dias, a Whiskies revelou isso no Twitter dela também, postando uma foto que eu vou deixar aí de comparação de dos posts um dos posts da Seraphine e o post dela também do Instagram. Então eles basicamente pegavam os posts da Whiskies, que era uma trabalhadora da Riot que trabalha ainda no design. Então pra você ver como é que o mundo gira, né? Obviamente eles não basearam nessa Stephanie. Pra você ver, você vê que a Whiskies ela tem traços ocidentais, asiáticos, ela pode ser chinesa, japonesa. Então, e a Seraphine não tem muito, mas é porque você não conhece a Seraphine, porque se você conhece a Seraphine, no Twitter, no Instagram dela, nas redes sociais, ela posta as coisas escritas em chinês, ela posta, o gato dela se chama Bao, que é um bolinho chinês, e então, ela basicamente, a Seraphine é chinesa. Ela escreve as coisas, ela bota as coisas em chinês, em inglês também, né, mas ela escreve as coisas em chinês, ela diz que veio de um lugar asiático, e o gato dela tem um nome de uma comida asiática. Então, obviamente, a Seraphine foi inspirada na Whiskies. E já quebra o que o Tim Rizzo falou, que eles não inspiraram em nenhuma pessoa. Inspiraram nessa Whiskies. Então, o próprio marido dela confirmou isso, que trabalha lá também. Então, basicamente, quebrou a Stephanie. E a Stephanie ainda responde. Eu vou deixar o post dela aí. E eu juro, esse é o último, tá? Ela fala o seguinte: não acredito que ela é 100% baseada somente em... Eu nunca disse isso. Deixei as fotos do cosplay de fora porque não queria envolver outras pessoas nisso. O casal parece legal e fofo, que a esposa dele estava envolvida no processo de criação da personagem. Se as coisas que eu escrevi em meu texto realmente foram baseadas em mim, eu nunca tive a mesma chance que ela de participar por vontade própria. Isto é o que é aterrorizante para mim. Então, eu li os dois posts, tá? E basicamente ela diz isso. Diz que ela não nega que ainda foi inspirada nela, ela só diz que não foi 100% inspirada nela. Isso daí já quebra total a expectativa dessa garota, pra ver como é que ela é uma hipócrita. Só pensa no dinheiro, né, praticamente. Eu ia ficar honrado se eu fosse ter um personagem inspirado em mim. Não ia querer ficar ganhando por dinheiro, cara. Olha a situação. A questão é que ela estava certa em processar se ela foi chamada por um trabalho que não seria pago. Mas ela em algum momento perguntou pro cara se ele iria pagar ela ou se ela ia ganhar um salário por causa disso. Não, em nenhum momento ele perguntou. Ela diz, o cara falava com ela, ele chamou ela para um trabalho voluntário.
Então se ela estava esperando dinheiro em volta disso, estava errada. E basicamente se encerra por aí. Eu acho que ela não vai querer mais processar a Riot, né? Porque agora ela foi quebrada, ela vai perder o processo. Fala aí o que você achou desse vídeo. Ficou muito grande, me perdoem. Mas é porque que treta, hein? A personagem chegou no jogo pra tretar. Seraphine, coitada. E olha que Seraphine tem outras tretas, hein? Só que eu não posso falar aqui porque esse é um canal de notícias, não um canal de LOL. Então eu ia ficar a vida toda falando sobre a Seraphine, já que ela tá envolvida em 1001 tretas. Mas essa foi só uma das tretas que a personagem chegou pra coisar. E o que é engraçado é que é muito engraçado que eu tava vendo aqui nos sites que eu vou deixar na descrição, o pessoal comentando, gente. É um comentário melhor do que o outro. Se o vídeo não fosse gigante, eu deixava o comentário aqui. Os caras falando, se é assim, a minha careca foi inspirada pra fazer tal, para fazer as bolas de futebol. Se é assim, eu fui inspirado pra fazer tal personagem, só botar um mancano. Mas é basicamente isso. Cara, a Serafina, ela foi inspirada, além da Whiskas, ela foi inspirada em garotas K-pop, cara. Em garotas K-pop. Existem muitas garotas que são iguaizinhas no K-pop. Tem cabelinho colorido, tem roupinha coisinha, é fofinha. Então tem muitas personagens tem muitas garotas no K-pop que são assim e muitas garotas que imitam essas garotas do K-pop. Então não é difícil achar alguém igual a Seraphine. Basicamente é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau.